Boa noite, gente. Como diria um amigo meu, vocês estão bom? Bom, né? Deus seja louvado. Fui muito abençoado durante o louvor, muito abençoado por esse anúncio do Jesus Day. E quando o Eliel subiu aqui e colocou duas palavras, quem lembra as palavras que o Eliel colocou aqui? Qual que é? Obediência e honra. Fala você agora. Obediência e honra. Sabe, amado, tem tudo a ver com o que eu vou ministrar. Essa chamada do Jesus Day tem tudo a ver com o que eu vou ministrar. O que a pastora Pedrina falou, ela nem sabia. Mas tem tudo a ver com o que eu quero deixar aqui para você nesta noite. Às vezes, a nossa agenda lá em Londrina não permite, como foi dito, não permite muito a gente visitar algumas igrejas. Para que o pastor Davi tenha mais liberdade de cumprir o chamado dele, então nós ficamos ali dando suporte durante a semana, dando suporte durante o fim de semana. E aqui a gente tinha conversado, o pastor Paulo tinha falado, até tinha um encontro nessa data, né, Paulo? E a gente tinha combinado, falei, Paulo, o pastor Davi não vai estar no final de semana do dia 25, 26, mas eu vou conversar com ele. Gente, não deu para conversar, eu tive que falar por mensagem, mandei uma lista desse tamanho de WhatsApp para ele, assim, ponto 1, 2, 3, 4, 5, e um dos pontos era a liberação dele para a gente estar aqui, né? E na mesma hora, quando estava tudo ok, tem bastante gente lá em Londrina dando suporte lá, o pastor Trajano está lá, não é? Outros pastores estão lá, então eu pude ficar liberado para ter o privilégio de estar aqui com vocês. E eu quero falar da graça de Deus. Diga, graça. Amado, uma pergunta para você pensar. Antes de Jesus ter vindo, as pessoas, os judeus, né, o povo do Antigo Testamento, eles viviam debaixo do quê? Debaixo da lei. Quando Jesus veio, Jesus trouxe a graça, não é? E aí, então, nós temos vivido nesse tempo da graça. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual que é mais fácil viver? Que tipo de vida é mais fácil a gente carregar, a gente ter? Debaixo da lei ou debaixo da graça? Debaixo da graça. Tem certeza? Então, vou fazer algumas perguntas para você, não é? O capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, eu já disse uma vez aqui, quando eu preguei, que para mim é assim, fantástico. Se você ler esses 3 capítulos, decorar, guardar no seu coração e praticar e viver isso aí, quero dizer, você vai ter um estilo de vida que vai agradar 100% ao Senhor. Pastor, e o restante da Bíblia? O restante da Bíblia você vai ter sede de ler. Porque quando você conhece isso aqui que estava no coração de Jesus, você vai ter um desejo enorme de conhecer o restante da Bíblia. Mas, capítulo 5 de Mateus diz assim, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Isso é o que está na lei. Era uma ordem. Se alguém matar, com certeza ia morrer. E Jesus, nesse mesmo capítulo aqui, ele diz o seguinte, usando aqui a lei e a graça. Então, a graça diz o seguinte, qualquer um que se irá contra o seu irmão será réu de juízo. Na lei está dizendo o quê? Se você matar, você vai a julgamento. Jesus está dizendo o quê? Se você ficar com raiva do seu irmão, você vai para julgamento. É mole a graça, né? Vamos continuar. A lei diz, não adulterarás, porque se adulterar você vai ser morto. A graça diz, qualquer um que olhar para a pessoa com intenção impura no seu coração, já adulterou. Vocês continuam achando que a graça é mais fácil? Vamos continuar. A lei diz, cumpre rigorosamente o juramento que você fez com o Senhor, seu Deus.
Cumpre rigorosamente. Se você fez um voto com Deus, se você jurou em nome de Deus, cumpra rigorosamente, é o que diz a lei. Mas a graça, através de Jesus, diz o seguinte: não jure de forma alguma. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso procede do maligno. Ou seja, a sua palavra tem que ter credibilidade. Jesus está te dando um aval, está te dando um poder, para que só o fato de você falar, eu vou lá amanhã e vou atender você. Isso aí tem que ser uma lei. Nada vai mudar isso. Quem está entendendo? É a graça. Essa aqui eu gosto. A lei diz, olho por olho, dente... Ah, coisa boa, hein, gente? O cara te dá uma fechada, você vai para cima dele e fecha ele também, no trânsito. No futebol, você está jogando, o cara vem e dá uma entrada em você por trás, você corre atrás dele e quebra ele no pau. É a lei. Se tivesse futebol no Antigo Testamento, era isso. Acho que não terminava 11 vivos, né? Morria todo mundo em campo. Então, olho por olho, dente por dente. E aí continua, né? Pé por pé, mão por mão, e cavalo por cavalo, ovelha por ovelha. Mas o que Jesus fala? No mesmo capítulo aqui de 5 de Mateus, ele fala assim, se alguém lhe der um tapa no rosto do lado direito, o que você tem que fazer? Ofereça o outro lado. É mole viver debaixo da graça? Tem muito crente aí na base do olho por olho ainda, viu, gente? Tem muito crente esquecendo de oferecer a outra face. Quero dizer que eu sou um deles. Não é fácil oferecer a outra face, é? Vamos lá. A lei diz, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Que maravilha, né? E o que Jesus fala? Ame os seus inimigos e ore por ele. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que traiu você? Sabe aquela pessoa que puxou seu tapete lá no trabalho? Você que é empresário, sabe aquele cabra que colocou você na justiça? Mentiu um monte? Ora por esse safado. É o que diz. É o que diz. Ame e ore. O que é mais fácil, gente? O que é mais fácil de obedecer? Não matar ou não ficar irado? O que é mais fácil de obedecer? Não matar. Assim não é para matar, eu não mato. Mas que eu vou ficar com raiva desse cara, eu vou. Mas aqui está dizendo que a gente não deve ficar irado. O que é mais fácil mostrar para os outros? O que é mais fácil mostrar para os outros? Que eu não adultero, que eu não roubo, ou manter meus pensamentos puros? Eu posso, ninguém precisa saber, ninguém sabe lá se eu adultero, se eu mexo com pornografia ou não. As pessoas pensam que está tudo bem. Então é mais fácil um comportamento assim. É mais fácil a gente se vingar de uma ofensa do que a gente oferecer outra face, sim ou não? É mais fácil ter raiva das pessoas que nos ofendem do que orar por elas. Aí eu pergunto de novo, é mais fácil viver debaixo da lei ou debaixo da graça? Não é? Agora já dá para pensar um pouquinho, né? Naturalmente falando, gente, naturalmente falando, a vida debaixo da lei é mais fácil. Mas isso porque hoje a gente conhece a graça. Não é? Agora, a graça não é permissão para que a gente faça o que quer fazer. Graça não é permissão para pecar. Graça não é permissão para libertinagem. Graça é um compromisso com Deus. Graça é a gente ter uma vivência com Deus que você coloca Ele no patamar mais alto. Nós cantamos aqui, nada é melhor do que a vida com meu Deus. Nada é melhor. Sabe, mas nós temos orado, eu e minha esposa, tem um cântico que a gente canta, Jesus, você é meu tudo.
Mas nós temos feito uma revisão na nossa mente, no nosso coração. Será que Ele é nosso tudo? Às vezes uma dorzinha de barriga, às vezes uma preocupação, às vezes uma situação, e pronto, está lá a gente colocando outra coisa no lugar de Jesus. Então a gente canta, tinha um pastor que falava, a gente canta o que não vive e vive o que não canta. Não é? A gente canta, e vamos cantar sim, vamos declarar, mas preste atenção no que canta, porque nós precisamos cantar e viver aquilo que nós cantamos, amado, porque é isso que agrada o nosso Deus. Então, viver debaixo da graça é você colocar o compromisso com Ele no topo da sua vida. Quando a gente diz aqui, aplauda ao Senhor, naquele momento você se lembra que é para Ele o aplauso? Ou você simplesmente faz assim? Algum tempo atrás eu estava aplaudindo, e Deus falou, Luiz, é para mim. Mexeu comigo aquilo, e eu estava aplaudindo mecanicamente. Amado, a partir daí eu tenho tido um compromisso de aplaudir o Senhor com toda a força que eu tenho, sabe? Eu levanto a mão, eu aplaudo, porque é para Ele, eu não estou aplaudindo uma pessoa, eu não estou aplaudindo um evento, eu não estou aplaudindo o pregador, eu estou aplaudindo o meu Deus, e Ele é digno de tudo. Foi dito aqui na hora da oferta, Ele é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo, Ele é dono dos meus aplausos, da minha motivação, do meu coração, amém, amado? E esse Jesus Day que vai pregar Jesus, apenas Jesus, sabe? Isso precisa ser a nossa realidade, desde manhã até a noite, enquanto a gente estiver acordado. Nós precisamos lembrar disso, e eu quero dizer para você, nem eu, nem você, a gente não lembra todos os momentos do nosso Senhor. Eu tenho certeza que você não lembra o tempo todo dele. Às vezes, qualquer contrariedade, você vai para aquela situação da contrariedade. Você já começa a reclamar. Eu não sei se você tem costume de ler notícias da situação em que está a nossa nação. Se você tem costume de ler, glória a Deus. Mas pega a indignação do seu coração e transforma em oração. Não fica comentando com outras pessoas, você viu? Esse país não tem mais jeito. É muito roubo daqui, é muita safadeza dali, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais nem saber, não vou nem pagar imposto. Não faça isso, você é crente, você é filho de Deus. A tua morada não é aqui, sabe, a tua morada é eterna. Então, se você não tomar cuidado com o que você fala e faz, por conta dessas notícias que a gente vê, daqui a pouco você está azedo igual esse povo. Misericórdia. Leia, se informe, mas transforme a indignação do seu coração em oração. Sabe, o nosso país só está do jeito que está, porque a igreja está do jeito que está. Se qualquer liderança da nossa nação quiser levantar um tempo de jejum e oração pelo nosso país, sabe o que vai acontecer? Um monte de pastor e de placa de igreja vai querer colocar o seu nome lá, ao invés de colocar o nome de Jesus. Então isso que vai acontecer aqui é lindo, e você não pode ficar de fora. Se você não pode participar o tempo todo, vai lá, participe por um tempo, mas entenda, nós estamos vivendo os últimos dias, e não dá para a gente brincar de igreja, não dá para brincar com a graça. Jesus conhece o seu coração, conhece o meu coração. Não adianta eu fazer de conta que eu estou na célula. Não adianta eu fazer de conta que eu estou orando a Bíblia. Não adianta eu fazer de conta que eu estou levantando minha mão. Não adianta eu fazer de conta que eu estou vindo na igreja. Não adianta. Porque isso é para Ele, amado. Amém? Quem está entendendo? Levante sua mão se você está entendendo. Isso é para Ele. E quando você faz mal feito, é para Ele também. Para Ele que deu a vida dele por sua causa. Por isso que eu achei muito oportuno essas duas palavras. Obediência e honra. Você honra a cruz de Jesus? Você honra o sacrifício dele? Você honra aquelas chibatadas que ele recebeu no seu e no meu lugar? Você honra? Você honra aquele jejum de 40 dias em que ele foi tentado pelo diabo e não desistiu? Por amor de você, por amor a mim. Por isso que a graça é a liberdade para a gente fazer a vontade de Deus.
Viver debaixo da graça é ter liberdade para fazer aquilo que agrada a Deus. Mas não é fácil. É por isso que, junto com a graça, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos dá força, ele nos dá uma capacitação sobrenatural para que a gente possa viver nessas condições. Aliás, tem uma definição de graça no livro do John Bevere que diz o seguinte: graça é uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá para que a gente possa realizar aquilo que humanamente não conseguimos fazer. Então, graça é um poder que vem da parte de Deus, para que a gente obedeça, para que a gente honra, para que a gente trabalhe, para que a gente sirva, para que a gente abra a nossa casa para uma célula, para que a gente coloque o nosso Senhor em primeiro lugar. É uma capacitação sobrenatural. Ah, pastor, para você é fácil, você é pastor e trabalha o tempo todo na igreja. É verdade, nós trabalhamos o tempo todo na igreja, mas nós temos uma outra vida, nós temos família, nós temos nosso compromisso, nós temos a limitação do nosso físico, nós temos tanta coisa, gente. Fazia não sei quantos, 2, 3 meses que a gente não conversava com a irmã da minha esposa, que mora em Aracaju. E é um casal que a gente tem orado por salvação, é uma família que a gente tem colocado diante de Deus. Mas não tínhamos tempo de conversar, e ontem foi meio assim, ela mandou uma mensagem, falou: se vocês estiverem em casa, dá para a gente conversar um pouquinho, e foi tão tremendo, sabe, eu sempre fui muito ruim para receber pessoas, eu não sou um bom anfitrião, eu não sou um bom hóspede, né, hospedeiro, assim, hospitaleiro, obrigado, irmão, não sou, sabe, não aprendi isso na minha casa, gente, não aprendi. Na minha casa ninguém ia visitar quando eu era solteiro, morava com a minha mãe e meu pai. Ninguém ia. Meu pai tinha um amigo lá, que ia lá para jogar baralho, mas ia lá para o fundo. Era só aquele. Né? Depois um tio meu mudou do lado, daí não era mais na minha casa, era na casa do meu tio. E passava, acho que a semana inteira jogando lá. Jogava escopa, não sei quem sabe esse jogo. Jogava escopa de 15. E minha mãe não gostava, não ia ninguém. E pronto. Cresci assim, casei assim, e a minha esposa vem de um lugar, gente do céu, você não acredita, que povo que gosta de receber gente em casa. Meu Deus do céu, se dependesse dela, nossa casa vivia cheia, agora não, estou melhorando, tá bom, gente? Estou melhorando, e a prova, sabe qual que foi? Esse casal, né, meu cunhado e minha cunhada, eles tiveram que desocupar a casa que eles tinham aqui em Londrina para fazer uma reforma. E aí, aonde eles foram morar? Na nossa casa. Um mês. Era o combinado. Ficou 4 meses e uns dias. E eu fui tão abençoado. Deitou num sofá que eu nunca tinha deitado. E ele deitou doente ainda, né, mas suando, transpirando, sabe? Gente, eu fui tão abençoado. Mas a gente teve oportunidade, toda a refeição a gente orava por eles. Toda a refeição, a gente fazia um lanchinho no meio da tarde, a gente se reunia e a gente agradecia a Deus e a gente orava por eles. 4 meses que a gente pôde testemunhar do Senhor. O fruto um dia a gente vai ver. Se não ver também, é importante é que Deus veja, sabe? Então, é graça, gente. Eu, honestamente, a Pedrina me conhece. Eu ia explodir, eu ia não ter paciência, eu ia ficar reclamando com ela. Porque muitas vezes, sabe, eu não falava com a pessoa, mas eu ficava enchendo as paciências da Pedrina. Eu ficava, tá vendo? É tua irmã, tá vendo? É teu cunhado. Aí, ó, por que não planejaram melhor? Por que tem que ficar aqui em casa? Não tem a casa da irmã aqui? Vem ficar aqui em casa. E tal, sabe? Eu ficava desse jeito, mas graças a Deus, não fiz uma reclamaçãozinha, né? Nenhuma, gente, eu fiquei orgulhoso de mim, sabe? Glória a Deus, não fiz uma reclamaçãozinha. Mas eu entendo que é isso aqui, gente, eu orava, Deus me dá graça. Deus, eu preciso de graça, Deus, eu preciso de graça, sabe? E aí você sabe, né, gente, que tem os barulhos noturnos, né?
tem o terror noturno lá que o salmista fala no Salmo 91, e tem os barulhos noturnos também, quando você vai no banheiro, né? Solta uns barulhos esquisitos lá, e o nosso apartamento ele não é muito bom no tratamento acústico. Então, tudo aquilo que acontecia no nosso banheiro, eles escutavam, tudo aquilo que acontecia no banheiro deles, a gente escutava. Era uma maravilha. Gente, mas glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Por causa dessa graça, que eu pude... Porque a Pedrina era mole, a Pedrina é impressionante como ela é amorosa e acolhedora. Eu aprendi muito com ela, estou aprendendo ainda. Se você é um homem que não sabe fazer isso, olha para sua esposa e fala, me ajuda. Se você é uma mulher que prefere que sua casa fique limpinha e não entre ninguém lá, fala para o seu marido, me ajuda. Sabe para que a gente tem casa, gente? É para receber as pessoas. É para receber as pessoas. Sabe? Misericórdia, a casa da minha mãe ficava limpa de segunda a segunda, não ia ninguém lá. Não ia ninguém lá, não tinha, era só nós. Hoje eu vejo que era uma tristeza aquilo. Não é? Mas vamos lá, continuando. A graça é liberdade para se fazer a vontade de Deus. E mesmo no Antigo Testamento, eu quero falar com você de um exemplo de um homem que soube explorar a graça de Deus, sobreviver na graça de Deus. Porque ele não era um cara que andava debaixo da lei, ele era um cara que valorizava a presença de Deus, ele honrava a presença de Deus, ele obedecia a Deus. O seu nome é Davi, o rei Davi, o homem que é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele tendo pisado na bola, ele matou um dos seus melhores soldados, ele adulterou, ele teve um monte de mulher, seus filhos fizeram a maior das bagunças lá. Mas esse homem aqui vivia na presença de Deus, ele valorizava a presença de Deus. E é interessante que ele foi perdoado, mas as consequências do seu pecado, ele teve que colher. E assim é comigo e com você. Somos perdoados, mas as consequências ficam aí. Então, Davi era um homem tão tremendo, que toda vez que ele era confrontado, ele não dava desculpa, ele não jogava a responsabilidade do pecado dele nas costas dos outros. Ele dizia, eu pequei. Nós vamos ler o Salmo 51. Eu gostaria que o pessoal da mídia fosse projetando à medida que eu fosse solicitando aqui, tá bom? Não vamos ler ele inteiro. Nós vamos ler alguns versículos. E o Salmo 51 é um legado que esse homem deixa do que é viver na graça, do que é depender de Deus, do que é honrar e obedecer. Honrar e obedecer, e esse Davi fez isso. E o Salmo 51, ele deixa aqui como um rasgar de coração, uma confissão, um tempo que ele pede a misericórdia de Deus, ele tem vergonha de Deus. Tudo isso a gente vê no Salmo 51. No primeiro versículo ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, ele não está aqui preocupado só que as pessoas não vejam o pecado dele, que já estava estampado para o reino todo. Ele estava preocupado com o amor de Deus, ele estava preocupado de ter ferido a Deus. O foco dele, quando fez essa oração, era por causa do grande amor de Deus que ele desonrou, o grande amor de Deus que ele feriu, o grande amor de Deus que ele não levou em conta. Davi era esse homem quebrantado. No verso 4 ele diz, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. Amado, alguma vez quando você foi confrontado, que o seu pecado você reconheceu, você falou isso? Eu nunca falei. E Davi teve essa coragem, Deus, só contra o Senhor. É justa a tua sentença. Ou seja, se Deus quisesse matar Davi, ele estava dizendo, Senhor, é justa essa tua sentença. O Senhor tem razão, porque eu pequei contra ti. Eu feri o teu amor, eu feri o teu coração. Novamente, Davi não culpou ninguém. Davi não colocou aqui, Deus, mas por que aquela mulher... Você lembra bem da história, né? Davi estava ali passeando no seu palácio, e a Bíblia é muito clara em dizer, no tempo em que os reis saíam para a guerra,
Davi ficou no seu palácio. E ele dormiu até tarde, e a Bíblia diz que ele acordou no período da tarde, e ele estava andando pelo pátio do seu palácio, e ele avistou na sacada de uma casa um pouco mais para baixo, em relação ao plano do palácio onde ele morava, e ele viu uma mulher tomando banho. E ninguém toma banho de roupa, né, gente? Com certeza essa mulher estava bem peladona. Mas ele não culpou a mulher. Ele podia muito bem falar, Deus, eu sou homem, né? A mulher vai ficar lá se oferecendo e tal. Não aguentei. Não, ele não falou isso. Ele falou que a culpa era dele. A culpa era dele. Sabe, amado, pecado é a transgressão da lei. Pecado é fazer o que Deus reprova. Pecado é ser independente de Deus. Se você tem projeto, se você tem plano, se você tem sonho, e você não inclui Deus nisso, você está pecando contra Deus. Porque a sua vida não é mais sua. A sua vida foi comprada por um alto preço. A sua vida foi comprada na cruz do Calvário. Você não é mais dono da sua vida. Se você não sabia disso, eu quero te dar essa boa notícia. Você não é mais dono da sua vida. Esse corpo que você vive aí não é seu. É templo do Espírito Santo. Cuida bem dele. Olha o tanto que você trabalha, olha o tanto que você come, olha o tanto que você dorme. Cuida bem, porque é o templo do Espírito Santo. Então, se você tem projetos e não inclui Deus, você está pecando. Para os solteiros que estão aqui, se estão pensando num relacionamento, estão pensando em casar, e se Deus não está fazendo parte desse projeto, você está pecando e com certeza você vai dar um tiro no pé. Casamento sem Deus é um tiro no pé, amado. Eu e minha esposa atiramos durante 9 anos no nosso pé. A gente casou e 9 anos sem conhecer Jesus. Você pensa na desgraça que foi, gente. É porque ela é uma mulher tremenda, corajosa, de tudo que você imaginar. Porque senão a gente tinha ido para o vinagre, nosso casamento tinha ido para o vinagre. A gente tentou se separar, mas de alguma maneira Deus fez um milagre e não deixou. E ainda para completar, no momento assim que na época que a gente se converteu, ela se converteu primeiro, como sempre, a maioria das vezes, não é? Por isso que eu digo que a Pedrina na minha vida é o evento mais importante. É o evento mais importante que aconteceu na minha vida. Gente, mudou minha vida em todos os sentidos. Mudou em relação a padrão de família, mudou em relação a padrão de comportamento, a padrão de simpatia, sabe? Mudou. E aí depois, quando a gente conhece Jesus, ela me apresentou Jesus, ela testemunhou de Jesus sem falar uma palavra. Ela conheceu Jesus e viveu Jesus nos primeiro mês praticamente. Ela viveu de uma forma tão intensa que eu não suportei. Eu falei, eu quero ir lá. E eu fui visitar num domingo e fiquei. E é tão tremendo porque eu era pão duro. Eu ia falar, quem aqui é pão duro? Não levanta a mão, não. Mas eu era pão duro, gente, mas eu era pão duro. Não era econômico, não era controlado, não era organizado. Era avarento, miserável, sabe? E aí eu fui na igreja Nova Aliança num domingo de manhã, não lembro a data, mas foi no mês de outubro. E tinha um pastor de fora pregando, sabe sobre o quê? Dízimo. Gente, mas quando Deus faz, Ele faz. E naquela manhã, o meu bolso se converteu de um jeito, sabe? Eu nunca mais deixei de dar o dízimo, sabe? Eu me converti naquela manhã. E eu falei, eu quero isso para a minha vida. E a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de ter o compromisso com o Senhor em dar oferta e dízimo.
A Pedrina titubeou, a crentona, lindona, gostosona, ela, de um mês e pouco, depois de um ano assim dando dízimo, ela começou, será que é certo dar tudo isso? Mas a gente vai dar o dízimo, então, calma, a gente vai dar o dízimo do bruto. Mas e o INSS que tiram? E não sei o que lá? E o governo que rouba a gente? Falei, Pedrina, é bruto, filha. É bruto, o negócio é bruto. E aí até que Deus, fez a obra no coração dela, assim, de entender isso, porque ela, quase todo mês, a gente tinha um ADR ali. Mas, gente, por que isso? Porque Deus, quando faz, Ele faz completo, mas Ele faz se você abrir seu coração, Ele faz se você quiser. Essa graça aqui, ela vem no seu coração, se o seu coração tiver quebrantamento, tiver desejo, tiver anseio por mudança, senão ela bate e volta, porque Deus não coloca o óleo dele em vaso rachado. Quando nós chegamos para o Senhor, nosso vaso não está nem rachado, ele está quebrado, esfacelado. Mas Ele restaura o vaso e Ele põe o óleo dele. Mas tem gente que não gosta desses reparos. E aí o vaso fica trincado e Deus não vai colocar o óleo dele. Por isso que obediência e honra. Gente, guarda essas duas palavras. Essa é palavra para você ter no seu coração, no seu quarto de dormir, dirigindo sozinho. Aonde você estiver, obediência e honra. E Davi fazia isso. Era um cara obediente. Davi ficava lá no meio das ovelhas sozinho, sem ninguém. Sem ninguém. E ele ficava lá orando e salmodiando e cantando e curtindo a presença de Deus. Podia dizer que Davi se converteu sozinho. Davi cresceu na sua fé sozinho, por causa da intimidade, do prazer que ele tinha na presença de Deus. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Amado, essa frase aqui é tão tremenda. Esse versículo. Deus deseja a verdade que está no seu íntimo. Qual é a verdade no seu íntimo que você carrega que ninguém sabe? O Senhor está esperando que você fale para Ele. Isso é tão importante, amado. Você ter uma transparência, você deitar e dormir tranquilo, aonde você vai, não ter problema nenhum. Mas qual a verdade que você carrega no seu íntimo? Cada um de nós tem uma maneira de ver as coisas, isso é verdade. Mas tudo a gente tem que trazer para o crivo do nosso Senhor. Eu penso isso de alguma coisa, eu penso aquilo, mas o que Deus pensa? O que Deus pensa? Não adianta você olhar a Bíblia e falar, mas eu não acho que é bem assim. Mas está escrito aqui, você achando que é ou não é, está aqui. E é isso aqui que vale, não é a minha opinião, não é a sua opinião. O que vale é o que está na palavra. Deus anseia pela verdade que está no íntimo do seu coração. Ele busca essa verdade. Qual é a verdade que tem no íntimo do seu coração? O que só você sabe que você não falou para os seus pais, não falou para a sua esposa, para o seu marido, você não procurou o pastor, o supervisor, seu líder de célula? O que tem no seu coração? Se tem alguma verdade que não pode ser dita, então obediência e honra é algo que não está sendo uma prática na sua vida. Só existe obediência e honra quando aqui dentro tem quebrantamento. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando aqui dentro tem pureza, quando aqui dentro tem santidade. Mesmo que ninguém veja, mas o meu Deus está vendo. O meu Deus está vendo. Versículo 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados. Davi estava com vergonha. É como se Davi falasse, Deus, não olha para os meus pecados. É tão feio, tudo que eu fiz é tão feio. Não olha para isso não, Senhor. Olha para o seu grande amor, para a sua grande misericórdia. Esconde o rosto dos meus pecados. Versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Gente, quando nós pecamos, quando nós estamos em desobediência, quando nós não estamos valorizando a palavra,
quando nós não trazemos Deus para dentro da nossa vida, para o nosso projeto, o que nós vivemos é isso aqui. É a falta de alegria, é a dúvida se tem ou não tem salvação. Eu experimentei uma época bem curtinha, na realidade um dia só. Perdi a alegria da salvação. Eu falei, Pedrina, eu experimentei o que é estar afastado da graça por um período. A gente teve uma situação, e eu depois fui relatar para o pastor Davi a situação, não entre nós, numa célula ali de Ibiporã. E aí eu fui relatar para o pastor Davi a situação, e naquele momento ele fez uma pergunta crucial, e a minha resposta foi uma mentira. E eu menti para o meu pastor. Menti, ficou lá na sala dele. Você sabe, né? O próprio Davi fala, os meus pecados me alcançam, as minhas transgressões me alcançam. Isso é uma verdade, gente. Pode demorar, mas alcança. E aí, essa mentira estava vigente. E daí vieram situações, vieram outras coisas, passou um tempo, passou 2 tempos. Um belo dia, a minha esposa, que é fantástica, tremenda, e ela é de uma pureza e uma graça que me abençoa tanto, mas às vezes me dá raiva. Nesse dia eu fiquei com raiva. A gente estava com um casal de pastores, do presbitério também, a gente estava voltando de um MFI regional, nacional, não sei, aqui em Avaré. E ela contou toda a situação, tal. E ela contou a verdade, não a mentira que eu contei. Gente do céu. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, agora esse casal de pastor vai falar para o pastor Davi. E aí eu já comecei, minha cabeça começou a ferver. Isso foi uma quarta-feira, sei lá. Eu perdi minha paz completamente, eu só pensava nisso. Pastor Davi vai ver que eu menti para ele, e aí não vai ter mais confiança em mim. E o diabo é assim, sabe? Ele te dá um prato para você comer, quando você começa a comer, daí ele aumenta mais o peso do prato, e depois ele começa a cobrar pela comida que ele te deu. E daí veio mais coisa na minha cabeça. Eu sei que daí eu já estava sendo expulso da igreja, tudo aqui na minha cabeça, tudo por causa de uma mentira. Ele não vai mais acreditar em mim, e vai. Chegou no sábado, tinha um casamento que eu ia fazer com o pastor Corsini, você lembra, né? Casamento que eu ia fazer com o pastor Corsini. Naquele dia o negócio começou a pegar. E eu, não vai acontecer. E eu brigando e tal. E eu acho que o Espírito Santo tentando me convencer do pecado, da justiça, do juízo, e eu ali lutando. E vai daqui, vai dali. E eu acho que comecei a falar com a Pedrina. E ela falava, liga para o pastor Davi. Eu falei, você é doida? Vou ligar para o homem, justamente foi para ele contra ele que eu pequei, vou ligar para ele. E vai daqui, vai dali, eu colocando o terno e ficando pronto e tal. E chegando a hora do casamento, e eu ali naquela angústia, chorando e não sabendo o que fazer. Aí ela falou, então pelo menos liga para o Corsini. Falei, tá bom, para ele eu ligo. Nem liguei, você que ligou, né? Você falou, o Luiz não está bem, ele não pode fazer o casamento com você. Gente, faltava meia hora, 40 minutos, sei lá. Eu ia fazer 1 ou 2 palavras, ele teve que fazer tudo sozinho. Aí tá, e vai. Aí eu já tirei o terno, tirei tudo, deitei no chão e comecei a chorar. Gente, mas por um momento, você sabe o que é não ter alegria nenhuma, e não ver graça, sabe? É como se eu tivesse afastado da graça de Deus. Eu estava num lugar escuro, num lugar ali terrível, e eu não via uma saída, gente. Não pelo mal que eu causei, mas por causa dessa acusação do diabo. Eu não via saída. Até que a Pedrina falou, vamos ligar para o pastor Davi. Eu falei, tá bom, vamos ligar para o pastor Davi. E aí, ligamos, fomos lá. Sabe, a Pedrina falou, pastor Davi, nós precisamos falar com você agora. O Luiz não está bem, aconteceu um negócio aqui. Aí, vamos lá. O que você acha que o pastor Davi pensou que era? Que eu tinha espancado a Pedrina, que eu tinha cometido adultério, que eu tinha feito um monte de coisa. E ele ficou numa apreensão, ele sentou na nossa frente e ficou assim. Quando eu falei, pastor,
Você lembra aquele dia assim, assim, assim? Não, não lembro. Então, mas eu menti para você. Ele falou, o quê? Eu menti para você. É isso? Falei, é. Ah, ele sentou para trás e relaxou assim. Falou, Luiz, eu pensei que você tivesse violentado sua mulher, eu pensei que você tivesse batido. Não, tudo bem, tá, é sério também, né? Mas, gente, você vê o que o diabo faz na cabeça da gente. Eu fiquei por um bom tempo separado dessa alegria da salvação. Foi um dia só, mas foi tão terrível, gente. A partir desse dia eu decidi, eu não vou mentir mais, eu não vou esconder mais, eu não vou deixar que Satanás me engane. Gente, eu já era pastor, e essa praga desse caráter mentiroso me acompanhava. Então quero animar você. Por causa da reputação, minha esposa está lembrando. O que vão pensar de mim se eu falar a verdade? O que o pastor vai pensar se eu falasse para ele que eu tinha concordado com aquela pessoa lá? Então, amado, quando nós estamos longe do propósito de Deus, não tem a alegria da salvação. Não tem. A graça não está conosco. A presença do Senhor não está conosco. E aí a gente fica contaminado com a preocupação, com a nossa reputação, com o legalismo, com a arrogância, com aquela obediência ritual. Sabe obediência ritual o que é? Eu obedeço para que os outros vejam que eu estou obedecendo. Eu vou na célula porque se eu não for na célula, meu líder vai ficar me ligando e me cobrando. Sabe, isso é obediência ritual. Continuando o versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, mais importante do que oferecer sacrifício é um coração quebrantado. Mais importante do que oferecer sacrifício é você fazer as coisas certas. Provérbios 21, 3, se você quiser projetar para mim, por gentileza. Provérbios 21, 3 diz, fazer o que é certo é mais aceitável a Deus do que sacrifícios. Tem gente que faz um monte de sacrifício, mas faz tudo errado. Tem gente que faz um monte de sacrifício, mas o seu coração não está anelado com Deus. Ali, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Os nossos sacrifícios são aceitos desde que nós estejamos com o nosso coração justo e reto diante de Deus. A chave para a gente andar na graça, viver na graça, é o quebrantamento, é o arrependimento, é a confissão. É tudo isso que eu creio que vai acontecer nesse dia lá do Jesus Day. Sabe? Tempos de arrependimento, tempo de confissão, tempo de reconciliação, tempo de salvação. Amados, você pode ter esse tempo na sua casa. Você pode ir ali para um canto da sua casa, um quarto, a sala, se ajoelhar, e ali você ter o seu tempo com Deus, se arrependendo, buscando Ele. Se você disser que não precisa disso, eu quero dizer, você está mentindo, porque todos nós precisamos desse lugar, desse altar, desse quebrantamento. Davi vivia isso. Jesus precisava desses momentos enquanto homem, ele precisava desses momentos, por isso que ele orava e orava e orava, porque ele precisava colocar aquele corpo, aquela carne dele, subjugado à vontade do Senhor. A verdade é que quando estava lá no jardim do Getsemane, ele orou para Deus livrar ele daquele momento tão dolorido. Ali você vê a humanidade de Jesus, ali você vê os sentimentos, você vê a alma dele. Então, se ele precisou disso, quanto mais nós. Se Paulo, Pedro precisavam desses momentos, quanto mais nós. Tem muita distração querendo nos tirar desse lugar, amado. E presta atenção em uma coisa, a porta de entrada da graça no nosso coração é o arrependimento e não
um comportamento adequado. O que é um comportamento adequado? Comportamento adequado a gente pode ver na parábola do filho pródigo. Aquele pai tinha 2 filhos, lembra? 2 filhos. Um que saiu e um que ficou. O que saiu, podemos dizer que o comportamento dele não foi muito apropriado. E o que ficou tinha um comportamento adequado. Esse exemplo aqui também eu gosto de usar para você ver como nós podemos anular a graça de Deus. Paulo diz que a graça de Deus na vida dele não foi inútil. Se ele diz isso é porque a graça na minha vida e na sua vida pode ser inútil. Você pode estar vivendo sem contar com a graça de Deus, você pode estar vivendo na força do seu braço, você pode estar vivendo na base do sacrifício, e o que Deus está querendo é um coração quebrantado. E Paulo diz que a graça na vida dele não foi inútil, antes ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não eu mesmo, mas a graça de Deus comigo. Então, amado, nós precisamos lembrar disso. Nós podemos desperdiçar a graça. Nós podemos anular a graça. Nós podemos fazer com que a graça não tenha valor nenhum na nossa vida. A gente vê isso nessa parábola. O filho mais novo, chegou um momento que já estava ali enjoado daquela situação. E aí toda a graça do pai, toda a graça naquela casa, ele rejeita. E ele vai viver a vida dele dissolutamente. O outro que tinha um comportamento adequado, um comportamento ritual, uma obediência ritual, ficou ali na casa, mas também desperdiçou a graça. Quando o mais novo volta, quebrantado, arrependido, o que ele mais queria era o pai. Ele não queria voltar para a casa dele. Ele não queria voltar para a condição de filho. Ele queria era o pai. Ele entendeu que ele tinha jogado a graça fora. Ele está arrependido. E o outro mais velho, que nunca tinha saído, quando o mais novo volta, o que ele fala? Há tantos anos eu te sirvo, nunca desobedeci uma ordem sua. E você nunca me deu nenhum cabrito para celebrar com os meus amigos. E o pai, cheio de amor, fala: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, ele não usufruiu de nada. Tantos anos trabalhando para o pai, mas ele era um empregado, ele não era filho. Quanta gente na igreja está desse jeito? Servindo a Deus como um empregado. Servindo na igreja como um empregado. Não pelo prazer de servir. Não pelo prazer de fazer, eu estou fazendo para o meu Deus. Tanta gente na igreja desperdiçando a graça. Eu tenho uma palavra que eu ministrei só sobre esse filho mais velho. Está no canal do YouTube da Ina Londrina. Se você quiser ver, o nome da mensagem é O Pródigo Mais Velho. Porque às vezes a gente pensa que o pródigo, é só o que saiu, que desperdiçou. Mas o que ficou dentro desperdiçou também. Só trabalhava. Então, quando nós vamos pensar o que significa obediência. Obediência é aquilo que você faz quando ninguém vê. Obediência é quando o pastor faz uma chamada aqui e no seu coração você já começa a trabalhar. Eu vou, em nome de Jesus, eu quero obedecer, eu quero estar junto, eu vou, eu sou um com o meu pastor. Foi dito aqui, juntos somos mais fortes. Eu vou, eu sou a igreja de Jesus aqui em Cornélio, eu vou. Pastor, mas se não der para eu ir, procura o pastor e fala: pastor, eu não vou poder ir. Procura teu líder, avisa. Amado, obediência é isso. E honra. Projeta para mim Eclesiastes 10:20, por favor. Eu não sei em que tradução que vai estar mais apropriado, mas eu aprendi honra com esse versículo. Porque muitas vezes a gente pensa que honra é só elogiar, é só, entre aspas, desculpa a palavra, rasgar seda. A gente pensa que honra é lavar o carro
do pastor, é lavar o carro do líder. A gente pensa que honra, mas é muito mais sério. Olha, está cortado ali? Ah, mas aqui está inteiro. Eu vou ler aqui com você, tá? Vou virar de costa aí. Nem em pensamentos insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Vamos fazer uma aplicação aqui. Nem em pensamento insulte a figura de autoridade sobre a tua vida. Nem no seu pensamento. E nem lá no quarto não faça comentários com a sua esposa, com seus filhos, a respeito dessa autoridade, comentários ruins. Seres alados, demônios. Demônios levam as nossas palavras. Sabe, quando eu vi isso, amado, já faz alguns anos, eu falei, Deus, eu não tenho honrado desse jeito. A honra é aqui dentro, amado. A honra é aqui dentro. Não é concordar com tudo, mas é honrar quem que é a figura de autoridade sobre a sua vida. É o seu pastor, seu líder de célula, seu supervisor, sabe? Nós temos um presidente, nós temos um governador, nós temos um prefeito. Honrar. Honrar. Não é concordar, não é dizer amém para tudo, mas é honrar. Se você está entendendo, diga amém. Então nós podemos desperdiçar a graça, nós podemos jogar tudo fora por causa das nossas atitudes, por causa de atitude do nosso coração. Salmo 139 diz, no finalzinho, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Nós precisamos pedir isso para Deus, para que Ele sonde o nosso coração, porque às vezes o nosso coração está tão podre, tão contaminado, e a gente nem sabe. Mas a minha esposa costuma dizer, se você vai pedir para Deus sondar o seu coração, se prepare, porque quando Ele coloca a sonda, Ele mostra. Ele mostra para a gente. E você tem que estar preparado para ver o que tem no seu coração. E eu tive que ver muitas coisas no meu coração. E eu louvo a Deus pela vida da Pedrina, louvo a Deus pela vida do pastor Davi e da pastora Mônica, porque eles também me ajudaram muito a ver o que tinha no meu coração. E tinha inveja, tinha ciúmes, tinha arrogância, tinha mentira, tinha muita coisa que não prestava. Eu quero orar com você.